a tudo aquilo que o Senhor tem preparado que clamar, e o tempo que roubado foi. O Senhor quer restituir tudo que você perdeu. O Senhor quer devolver a você o plano que Ele tem sobre a tua vida hoje à noite. Tem preparado. Ei, o Senhor quer devolver. O poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Coloca a mão no seu coração. Quero de volta o que é. Coloca a mão no seu coração. Fecha os seus olhos e declara: Senhor, devolve o que é meu. Devolve o que o diabo levou. Me leva para as águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. O Senhor está restituindo sonhos esta noite. O Senhor está restituindo projetos, vidas. O Senhor está restituindo vidas esta noite. O Senhor tem um plano na nossa vida. E nada pode tomar o plano que Deus tem para comigo, o plano para que Deus tem para contigo. Ei, nada vai tirar o plano de Deus da tua vida. O Senhor tem um plano para com você e ninguém vai tomar o plano de Deus da tua vida. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste altar. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste templo. Obrigado, Espírito Santo, pela tua glória derramada. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Você pode glorificar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Erabachei cantarabas suriandalas. Eriandarabachei cantarabas suriandalas. Eriandarabachei. Santo é o teu poder, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela tua glória derramada neste lugar. Obrigado, Senhor, pela tua glória manifesta neste lugar. Que a partir deste momento, Senhor, o teu poder tome conta da minha vida, Senhor. E que não seja o homem aqui falando, mas seja o Rei, o Príncipe, através da minha boca, Senhor. Usa-me como instrumento nas suas mãos. Não para a minha honra, Pai, me diminua, Senhor, mas para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Obrigado, Jesus. Boa tarde, igreja. Que a paz esteja com todos, amém? Você que trouxe a Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela no livro de Mateus, no capítulo 26 de Mateus, no versos 36. O pastor nos passou a incumbência de estar iniciando esse trabalho, que é a corrente dos 7 lugares aonde derramou o sangue de Jesus. Por coincidência ou não de Deus, nós encerramos essa mesma corrente, quarta-feira passada, no centro de recuperação. O grupo de homens estava ali, é sinal que nós estamos na mesma visão do nosso Abraão. Eu fico contente por isso. E aonde inicia-se os 7 lugares, vocês vão ouvir falar sobre as mãos, sobre os pés, sobre as costas, sobre o peito. Mas hoje, você vai ouvir falar sobre o Getsemane. Aonde está no livro de Mateus, capítulo 26, versos 36. Aonde diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeus, começou a entristecer-se e se angustiar. A entristecer e angustiar. Ele teve tristeza e teve angústia no Getsemane. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus.
Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porém é uma mensagem bem simples, mas com alguns pontos que, se você perder, você pode perder a bênção. Então, se você tem algo a falar com o seu irmão, para tratar com a sua irmã, com o seu líder, com o seu presidente, deixa para fazer isso depois do culto, porque agora é o momento de nós cultuarmos a Deus, amém? Irmãos, quando nós falamos em Getsemane, Getsemane é um lugar onde é o lugar de decisão, o lugar de escolher, eu vou ou não vou, eu sigo ou não sigo. Aí está a angústia de Jesus naquele momento, porque ele estava pronto a ser entregue e ele foi para falar com Deus. Sabemos que Jesus, ele era o Deus na forma de homem aqui na terra, mas na forma humana ele não estava preparado, Daniel. Porque nós vimos mais para frente, quando ele fala com Deus, ele fala: Senhor, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando nós olhamos e vemos tudo isso, eu comecei a estudar hoje durante a tarde na minha casa, e Deus me levou lá no livro de Gênesis, aonde nós olhamos no capítulo 3 de Gênesis, versos 8, o versos 15, o versos antes um pouco, no capítulo 2 de Gênesis, que Deus se preocupava com a minha pessoa, Deus se preocupava com a sua pessoa, Deus se preocupava com nós, antes mesmo de existir tudo na face da terra. Aí você fala: como isso, Osmair? Eu não entendo, pastor Osmair, aonde você está falando. Irmãos, se ele não se preocupasse comigo e com você, ou com o ser humano, ele primeiro mandaria nós, e depois ele faria água, ele faria alimento, ele faria peixe, mas não, ele primeiro preparou o ambiente, ele falou: haja luz, haja ave, haja terra, ele preparou tudo primeiro, para depois vir você. Deus tinha um plano para comigo, Deus tem um plano para contigo, Deus tem um plano para com a tua igreja, e este plano, ele se inicia lá no livro de Gênesis, quando nós olhamos para ele, e depois que ele fez tudo isso, ele chega e fala: agora façamos. Como assim façamos? Ele, o Pai, o Filho e o Espírito. Ele: ei, agora façamos o homem. Agora está tudo pronto para iniciar o plano na vida do homem. E se você olhar no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versos 8, ele fala assim: ei, você tem oportunidade de estar com Deus, porque ali ele fala que Deus andava junto com o homem. E antes um pouco ele dá ao homem a opção de viver para sempre. Ele fala: aqui você tem tudo o que comer, aqui você tem tudo para sobreviver, aqui você tem um lugar lindo. A Bíblia fala que lá no Jardim do Éden existia vários rios que corriam aquele lugar. Jardim, lugar de preparação, lugar que estava para viver a bênção. E ali ele fala: ei, só que da árvore do mal e do bem você não pode mexer, porque se você comer o fruto da árvore do mal e do bem, você terá a morte. Então, se eles não chegassem a usar isso, a não comer, mas ali o diabo astuto usa a serpente, e a serpente vai até Eva, e vocês conhecem a história, aonde ela come do fruto proibido. E aí o Senhor, nervoso, revoltado um pouco com tudo isso, você fala revoltado, mas sim, o Senhor por algum momento ele ficou entristecido com aquilo, porque tinha tudo para ele naquele lugar, tinha tudo para eles viver o melhor. E isso acontece com nós na igreja. Nós temos tudo de Deus, Deus nos tem dado o melhor, Deus tem nos dado uma família perfeita, Deus nos dá saúde, Deus nos dá um emprego,
E nós mesmo assim, muitas das vezes, deixamos de estar com o Pai na casa dele para ir para o mundo. Deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer outra vontade. Ei, Deus tem um plano na sua vida. Você escolhe se você quer que cumpra ou não. Se você quer a bênção ou não. E Adão e Eva escolheram não. Mas aí, se você olhar no livro de Gênesis, ele acha uma solução lá atrás. Ele fala, o plano que eu tenho vai se cumprir, queira o diabo ou não. E aí ele fala, eis que da mulher nascerá a semente que vai pisar na cabeça da serpente. Ei diabo, eis que vai nascer um que vai continuar o plano de salvação. E o meu povo, eles terão vida eterna. E ali diante, quando nós vemos nessa passagem, no livro de Gênesis, até o livro de Malaquias, aonde está o Antigo Testamento, nós vemos 5 dispensações. Para quem conhece um pouco sim da Bíblia, as dispensações são 5 partes que é dividido a parte do Antigo Testamento. Ali tem a primeira dispensação da inocência, que é com Adão e Eva. A segunda dispensação da consciência. A terceira dispensação do governo e aí por diante, que daria uma outra mensagem. Mas vivendo essa parte da dispensação, o Senhor nesse tempo, Ele manda alguns homens para tentar fazer a obra mudar, para tentar mudar isso. E eis que sai lá Sansão, o homem forte, para mudar, mas Sansão não vence a sua carne e ele cai. Eis que Deus levanta Moisés, mas Moisés também é um homem o qual se torna pecador, mata um homem e enterra ele na areia. Eis que Deus manda Davi, segundo o coração dele, mas Davi também vai lá e causa um adultério, mata o marido da mulher, e aí ocasiona tudo isso, também não faz a vontade de Deus. Eis que Deus lança Abraão, ei Abraão, você sairá para falar a verdade, para viver através da verdade, mas Abraão se torna um homem mentiroso também, que quase manda o Egito ao espaço, de tantas mentiras que ele fala. E aí nós caímos no livro de Isaías. No livro de Isaías, capítulo 6, versos 8, aonde Deus está ali falando, e muitos dos pregadores acham que é para Isaías, aonde fala, ei, a quem enviarei? E Isaías usado fala, envia-me a mim, eis-me aqui. Mas ali Isaías está tendo uma visão de Deus falando com o filho. Ei, a quem enviarei? Envia-me a mim. Mas para você entender que a Bíblia ela é completa, quando nós olhamos no livro de Apocalipse, no capítulo 5 de Apocalipse, ei, nós saímos do Antigo Testamento, estamos indo para o Novo, no capítulo 5 de Apocalipse, aonde João está na ilha de Patmos, e ele é tomado por um sono profundo, e ele tem a visão do céu. E nesta visão do céu, ele fala no livro de Apocalipse, capítulo 5, versos 1, eis que vejo um livro, e este livro está no colo do Pai Todo-Poderoso, e este livro está selado com 7 selos, e este livro está escrito por dentro e por fora. Mas aí João começa a chorar, e ele fala, ei, por que choras? Ele fala, porque não tem ninguém que possa abrir esse livro. Mas aí aparece o ancião naquele sonho de João e fala, não chores. João fala, mas por que fala para mim não chorar? Não chores, porque eis que existe o leão da tribo de Judá, o rei de Davi, este vai abrir o livro. E aí você fala, por que abrir aquele livro? Porque aquele livro existia um nome chamado o livro da vida. E João sabia que no livro da vida existiam os nomes das pessoas para trás deles, dos antecedentes deles, o nome dele, daqueles que estavam, e o nome daqueles que viriam. Ei, isso quer dizer, naquele livro existia o meu nome, existia o seu nome, naquele livro estava o nosso nome, e se não tivesse alguém para abrir aquele livro, não existiria salvação. Mas ali houve o rei da tribo de Judá, e era o leão da tribo de Judá,
que pôde abrir aquele livro, e aí nós poderíamos ser salvos. E aí você fala, mas aí eu não entendi. O Senhor tinha um plano de salvação para conosco. O Senhor não quer ver nós nessa vida miserável. O Senhor não quer ver nós indo para o inferno. Não, o Senhor quer ver nós salvos. O Senhor tem um plano para comigo. O Senhor tem um plano para contigo. Ei! E aquela visão que teve Isaías falando, eis-me aqui, envia-me a mim. Era o Senhor conversando com Jesus. Deus falando, ei, eu já tive lá na terra, e nem a mim eles não aceitaram. Como assim, pastor Osmair? Deus já esteve na terra. Se você ler lá em Gênesis, aonde fala que Adão e Eva estavam se escondendo, porque eles ouviam passos andando. Aqueles passos eram o passo de Deus. Deus já esteve aqui, e mesmo assim, eles não aceitaram ele. Mas aí o filho dele fala assim, Pai, envia-me a mim. Eis-me aqui. Jesus olhou para mim, para você e falou, ei, envia-me a mim. Eu não quero o povo da Vila Regina sofrendo. Eu não quero o povo perecendo. Eu não quero aquele povo sofrendo. E ele olha para Deus e fala, Pai, envia-me a mim. Eis-me aqui. E quando nós olhamos para o livro de Noé, aonde você conhece a história e as crianças começam a estudar essa história na escola bíblica, aonde tem a pomba que ela sai, a primeira vez ela sai e ela volta sem nada, Daniel. Ela vai e volta sem nada, porque é Deus saindo da terra e voltando. A segunda vez ela vai e ela volta com um ramo de oliveira na sua boca, no seu bico. E a palavra fala que ele é a videira verdadeira. A segunda vez que ela volta, é ela mostrando que Jesus estava ali, Jesus estava vindo. E quando nós vamos para a terceira, ela vai e não volta mais. É o Espírito Santo de Deus que foi e está ainda no nosso meio. Mas a hora que nós subir, ele vai subir conosco. Mas aí eu quero ir lá para o livro de Mateus. Eu fiz tudo isso para você entender o porquê Jesus estava lá no monte, lá no Getsemane, naquele jardim. Quando ele chega no jardim de Getsemane, ele está ali para cumprir o plano que Deus tinha comigo e o plano que Deus tinha com você. O plano de salvação, o qual Deus olhou lá, ei, o meu povo não vai morrer, o meu povo vai viver. Aí o filho dele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí ele vem, ele vive no nosso meio, ele faz milagres acontecer. Mas de repente, eu acredito que por algum instante, ele lembra que ele tinha um propósito, que ele tinha vindo na terra. Ele lembra que ele veio na terra para morrer por mim e por você, para que nós possamos ter salvação. Irmãos, quantas das vezes nós não damos valor à salvação nossa? Quantas das vezes nós vemos na igreja porque está tendo corrente de prosperidade? Quantas das vezes nós vemos na igreja para conseguir um carro? Quantas das vezes nós vemos na igreja para conseguir um trabalho e esquecemos que nós temos algo a zelar chamado salvação? E esquecemos que ele morreu na cruz não por carro, não por dinheiro, mas pela nossa salvação. E nós levamos uma vida de brincadeira na igreja. Brincamos de ser crente. Brincamos de ser cristão. Irmãos, quantas das vezes você passa ali fora e vê a igreja vazia à noite, às vezes de madrugada, quieto. Sabe por quê? Porque aqui não é uma igreja, aqui é um templo. E a palavra de Deus fala que o Espírito dele não age em templos feitos por mão de homens. Isso aqui é feito por mão de homens, mas o Espírito dele está dentro de mim, está dentro de você. Ei, o Espírito Santo quer algo de nós. E nós temos desprezado o Espírito de Deus. Nós temos desprezado. E aí Jesus, ele começa a saber que a hora dele está chegando.
Irmãos, há 2 domingos atrás nós estudamos 3 aulas sobre o sofrimento de Jesus. Sobre ele saber que ele ia ser entregue, sobre ele saber que ele ia ser condenado, sobre ele saber que ele ia ser negado por Pedro, para ele saber que ele ia ser traído com Judas. Ei, olha o sofrimento que Jesus tinha de passar, porque ele olhava lá de cima, antes de descer para a terra, e via: lá está o pecador Osmair, eu preciso morrer por ele. Lá está o pecador Daniel, eu preciso morrer por ele. Lá está o pecador João, lá está o pecadora Maria, eu preciso morrer por ele. Ele podia bem ficar lá, mas não. Ele falou: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. E João, quando está lá na ilha de Patmos, por que João começa a chorar? Porque ele começa a saber que se não tiver alguém para abrir o livro da vida, ele não ia ser salvo. Irmãos, se não tivesse alguém para abrir o livro da vida, você não teria salvação. A sua família, o nome dos teus familiares estão no livro da vida, porque a palavra fala que a oração do justo vale muito sobre os seus efeitos. Ei, ora pela tua família, porque o nome deles estão no livro da vida. Mas quantas das vezes nós não damos valor a isso? E eu parece que vejo Jesus chegando ali. E se você ler no livro de Mateus capítulo 5, no capítulo 6, você vê que ele ficou abandonado. Até os seus discípulos que foram para orar com ele, dormiram, não tiveram momentos para ficar junto com ele. E eu parece que vejo Jesus ali, joelhado naquele lugar. E ele falando com Deus, falando: Pai, se possível, Pai, passa de mim esse cálice, ó Pai. Irmãos, olha o tamanho do sofrimento. Ele sabia que ele ia sofrer por causa de mim e de você. Mas ele falava: Pai, se possível, se não tiver mais o que fazer, mas Pai, se tiver alguma chance, passa de mim. Mas seja feito contudo, ó Pai, a sua vontade. E a vontade de Deus é que você fosse salvo. A vontade de Deus é que eu fosse salvo. A vontade de Deus é que houvesse a salvação. E o plano de Deus se cumpriu. Como iniciou lá no jardim, Ele tornou a reiniciar também no jardim. Mas como Adão teve a oportunidade de ser salvo ou não, nós falávamos hoje de manhã na escola bíblica a respeito disso. O irmão Renato falou lá no livro de João capítulo 3, onde fala que há esperança de todos nós, mas basta eu querer ou não. Ei, você quer a sua salvação ou não? Porque Jesus morreu por você. Porque Jesus morreu por você. É você que tem que decidir a sua salvação. É você que tem que falar assim: eu quero ir morar no céu. Eu quero ir morar com Deus. Mas eu não posso decidir isso por você. É você que tem que decidir isso. Olha o que Deus fez para que você fosse salvo. Deus, Ele morava com Adão lá no Éden. Ele estava ao lado de Adão lá no Éden. E Ele mandou seu filho morrer, porque Ele ainda quer estar com você um dia. Ele quer andar com você, Ele quer ter você no colo, como Ele tinha Adão. Ei, valoriza o valor da sua salvação. Para de brincar de ser crente. Para de brincar de cristianismo. Para de ficar de picuinha, porque a irmã não gosta de mim, porque o irmão não convida eu para ir na casa dele, eu não vou mais na igreja. Ah, porque o irmão fez uma festa de aniversário e não me chamou. Ei! Você serve a homens ou a Deus? Você está na igreja para ser convidado para ir morar no céu. Para com isso. Valoriza o que Deus fez por você. Valoriza o que Deus fez por nós, irmãos. Há algo muito mais caro que carro, que dinheiro, é a nossa salvação.
E aí você fala, por que derramou sangue no Getsemane, se ali não existia pessoas batendo nele? Irmãos, o suor de Jesus, na sua angústia, se transformava em sangue. Olha a angústia que ele tinha e caía naquele lugar. E aí eu te pergunto, ei, valoriza o que Deus fez por nós. Recebe a salvação na sua vida. Feche os seus olhos aonde você está, porque o nosso tempo corre, voa. Eu olho naquele relógio e tento parar ele ali, eu não consigo. Mas feche os seus olhos aí. E eu não posso sair daqui sem fazer essa pergunta. Se no meio de nós tem alguém que ainda não declarou com a sua boca, a palavra fala, irmãos, no livro de Romanos, que nós temos que declarar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você saiba que Jesus morreu, que Jesus derramou sangue no Getsemane, por amor a mim e por amor a você. Valorize essa salvação. Se você ainda não aceitou a Ele como seu Salvador, levanta suas mãos, porque o Senhor morreu por você. Se tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Ele como Salvador, esta é a hora. Tem um hino muito antigo que fala, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Qual você vai aceitar? Vida ou morte? O céu ou o inferno? Se tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, levante as suas mãos. Nós vamos orar por você.